te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. A paz do Senhor para os irmãos, para a Igreja de Nova Vida em Porto Pedra e para todos aqueles que têm acesso à nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica essa que tem abençoado vidas, abençoado a Igreja. E nada melhor do que falarmos da Palavra de Deus, a poderosa Palavra de Deus. E dando continuidade ao estudo que o irmão Marcos, a irmã Heloísa, a Adriana já começaram acerca da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, cada um falando sobre um capítulo. Nós também estaremos falando hoje sobre o capítulo 4, que é o capítulo 4 dessa carta que Pedro escreveu aos que estavam dispersos, aos cristãos dispersos. Mas antes de falarmos sobre a carta em si, eu queria falar um pouco sobre a vida dessa figura emblemática que foi o apóstolo Pedro. O nome Pedro, com origem do grego Petros, que vem a partir da palavra Petra, a tradução do aramaico chamado Cefas, ou seja, fragmento de rocha. Era um dos discípulos mais chegados de Jesus, também chamado de Bar-Jonas. Na Bíblia nós encontraremos para o apóstolo Pedro, chamado de Bar-Jonas, Simão Pedro e Cefas. Bar-Jonas, nós vemos, chama filho de Jonas, como Bartimeu. Quem era Bartimeu? Era o filho de Timeu. Então, quando encontrarmos Pedro, Cefas, Simão, Bar-Jonas, está se referindo ao apóstolo Pedro, irmão de André. E essa figura emblemática, chamado apóstolo Pedro, nós vemos que tinha uma variância muito grande, que era um homem capaz de dizer que morreria pelo Evangelho, que morreria pelo Senhor Jesus, mas também chegou ao ponto de negar o Senhor Jesus. Era pescador de Cafarnaum e foi chamado pelo Senhor Jesus a ser pescador de homens. O primeiro apóstolo de Jesus. Em Mateus 2, 3, diz, 10, 2, 3 diz, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Ele apareceu nas epístolas como o apóstolo de Paulo, como apóstolo da circuncisão, e uma coluna da igreja. Podemos ver isso em Gálatas. Em Gálatas 2:9, diz o seguinte, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, e para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Pedro, também conhecido como a coluna da igreja, chamada por Paulo, Paulo escreveu aos Gálatas, um pescador, próximo de Cafarnaum, o Senhor Jesus o chamou. E essa carta, ela está na categoria das epístolas universais, ou também conhecida como epístolas gerais, junto com Tiago, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e 1ª e 2ª Pedro. Ou seja, são 7 cartas gerais ao todo. É o 21º livro do Novo Testamento. Você pode ir anotando aí, eu vou repetir. Está na categoria das epístolas universais. As epístolas gerais, ou seja, Tiago, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, 1ª e 2ª Pedro. É o 21º livro do Novo Testamento. Contém 5 capítulos. Foi escrita na Babilônia ou em Roma. Em que época foi escrita? Talvez você pergunte. Por volta de 63 a 64 depois de Cristo.
que Pedro escreveu essa carta. E Marcos estava com ele, como podemos ler em 1 Pedro 5,13. Diz o seguinte: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Ou seja, Marcos também estava com Pedro. E durante esse estudo que nós vamos fazer, eu queria que você gravasse isso, que essa carta também é conhecida como a carta dos 3 S's. Ou seja, porque ela fala sobre salvação, submissão e sofrimento. E no primeiro capítulo, Pedro ele começa essa carta da seguinte forma: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E como nós falamos, Pedro era uma pessoa que tinha sua amplitude de sair, de dizer que morreria pelo Senhor Jesus, que morreria pelo Evangelho, que dava a sua vida por ele. Não, Senhor, se tu for até a cruz, eu morro por ti, ao ponto de chegar e negar ao Senhor Jesus. O seu caráter vacila entre a relação obstinada e momentânea covardia pelo fato da sua negação do Mestre. E alguns chegam até a dizer que Pedro é um dos apóstolos que mais deixou discípulos, mas isso é para outra conotação, outra tônica. Pedro era um grande exemplo do que Deus pode fazer com um homem fraco e indeciso. Talvez você se pergunte, por que estudar a carta de Pedro? Por que estudar isso? E por que Gilberto está falando tantas coisas e não entra logo na carta para falar o que Pedro escreveu para esses irmãos que estavam nessa província romana, essas 5 províncias romanas? Para que nós possamos entender como Deus trabalha na fragilidade do ser humano, como Deus pega um homem que fraco, indeciso, um homem que tinha muitas dúvidas, muitas oscilações, e Deus o transforma. E essa carta que nós estamos vendo, essa carta de Pedro, ela é uma carta muito atual, serve para os nossos dias. Ou seja, porque Pedro ele foi moldado, foi transformado, depois desse encontro com o Senhor Jesus, a sua vida foi mudada, até o ponto dele chegar e escrever essa carta. A ponto de Paulo, o grande apóstolo, dizer que o Senhor Jesus, dizer que Pedro também, né, era uma das colunas da igreja. Conhecido também como o discípulo apóstolo, né, dos judeus. Em Mateus 16 diz: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se nós olharmos em toda a história, em todos os tempos, dos séculos, ninguém havia falado uma coisa tão tremenda, tão contundente, como Pedro falou. Esse mesmo Pedro que escreveu essa carta, o Pedro que negou Jesus, mas foi o homem que teve a revelação de Deus acerca da magnitude, da santidade, da deidade que havia no Senhor Jesus Cristo. Ele viu que havia algo diferente naquele homem. Quando ele estava, o Senhor Jesus falando àquela multidão, e o Senhor pede a ele um barco emprestado, e começa a falar àquela multidão, e Pedro diz: sai, Senhor, não fique perto de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, Pedro ele foi aquele homem que identificou a santidade, identificou a divindade na vida do Senhor Jesus. Em Mateus 16, nós falamos, o Senhor pergunta, Pedro, pergunta aos seus discípulos, o que dizem acerca de mim? O que falam acerca de mim? E Pedro responde, pelo Espírito Santo de Deus, tendo a revelação de Deus, ou seja, Deus coloca palavras na boca de Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre essa afirmação de Pedro que a igreja está. É sobre essa afirmação que nós pregamos, é sobre essa afirmação que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E ali nós vemos que Pedro ele se mostra comprometido com a causa do Senhor Jesus. Ele se mostra comprometido com o reino, com o projeto de Deus. Ele era um homem que dizia, não, Senhor,
eu vou contigo até a cruz. Não, Senhor, tu não vai morrer, eu não vou deixar que tu morra, se preciso for, eu mato, eu morro por ti. Essa era a obstinação que Pedro tinha. Ele percebeu a manifestação divina em Jesus. Ele recebeu o Espírito Santo. Esse Pedro que nós vamos falar. Esse Pedro que negou Jesus. No dia de Pentecostes recebeu o Espírito Santo. Pregou. Cerca de 3.000 almas se converteram. Cerca de 3.000 almas aceitaram o Evangelho. Ele multiplicou em 25 vezes o número da igreja, daqueles que estavam reunidos no cenáculo. Aumentou em 25 vezes. Esteve com o mestre no Monte da Transfiguração. E o Senhor Jesus faz aquela pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque não teria razão de nós estarmos talvez falando sobre essa carta se nós não pudéssemos contextualizá-la, não pudéssemos trazer para os nossos dias. Pedro, o homem que teve experiências com Deus, Pedro esteve lá no Monte da Transfiguração, Pedro viu milagres acontecer, Pedro andou sobre o mar, mas Pedro também viu a divindade no Senhor Jesus. Ele proclamou e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós também, como igreja do Senhor Jesus, nós como pessoas que cremos no Senhor Jesus, temos que proclamar isso. E essa carta vai mostrando o que aconteceu na vida de Pedro, como que essas mudanças acarretaram transformações no seu comportamento, nas suas atitudes. Em João 21,15, nós vemos que Jesus diz, está escrito, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus morreu. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Jesus aparece a algumas mulheres e fala para essas mulheres, chame os outros discípulos e a Pedro também, chame também a Pedro. E Pedro estava ali cabisbaixo. Imagine, depois de ter negado o Senhor 3 vezes, o Senhor o chama para conversar com ele. E nessa conversa, como nós lemos aqui em João 21,15, Jesus chega para Jonas e fala, para Pedro, e fala, Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro fala, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mais do que esses? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Ou seja, aquele Pedro que dizia que morreria pelo Senhor Jesus, aquele Pedro que disse que tinha um amor que é capaz de suportar qualquer coisa, foi confrontado pelo Senhor, e o Senhor mostrou para ele que Pedro, o seu amor não é tão grande, mas mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi diferente depois disso. E essa carta de Pedro, que nós vemos, primeira epístola de Pedro, ele enviou para 5 províncias romanas, onde tinham crentes dispersos, que estavam nessas 5 províncias romanas. E o que Pedro estava fazendo? Nada mais do que apacentando as ovelhas do Senhor Jesus. Em tempos tão difíceis, em tempos tão conturbados, em tempos que muitas pessoas têm abandonado a fé por qualquer coisa, nós sabemos que o Senhor tem perguntado a nós, a cada um de nós, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E talvez tenhamos altos e baixos, como a vida de Pedro, essa amplitude tão grande.
dizer que amamos, que morremos por Ele e o negamos. Mas o Senhor disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E o que Pedro estava fazendo quando escreveu essa carta? O que Pedro estava fazendo quando escreveu esse texto que nós vamos ler? Nada mais do que outra coisa. Ele estava apacentando as ovelhas do rebanho do Senhor. Estava apacentando aqueles que estavam dispersos. Estava apacentando aqueles que estavam sendo oprimidos, estavam sendo atacados, estavam sofrendo problemas, estavam sendo flagelados. Mas Pedro estava ali apacentando essas ovelhas para eles não perderem a fé. E nós vamos então ao capítulo 4, a carta de Pedro, esse que se intitula Apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Esse Pedro escreve. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1 diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E achando estranho, não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas segundo Deus em espírito. Esse trecho fala do sofrimento que está reservado a todos os crentes, pois eram considerados inimigos do mundo. E existem pessoas que ainda dizem que a Bíblia não é atual, não está contextualizada para os nossos dias. Todos aqueles que decidiam seguir ao Senhor Jesus, todos aqueles que decidiam seguir ao Evangelho, entregar a sua vida ao Senhor, começaram a sofrer perseguições, a sofrer flagelos. E como a Bíblia nos ensina, quando nós seguimos ao Senhor, começamos a nos tornar inimigos do mundo. E o Pedro ele estava orientando para que eles se preparassem mentalmente, se preparassem espiritualmente para suportar todo o escárnio, todos os abusos físicos que provirão dos seus amigos de pecado. E como foi pregado pelo nosso pastor Érico, não vos conformeis com esse mundo. Indiretamente ou diretamente, podemos dizer, Pedro estava dizendo, se você não quiser se conformar, não quiser se moldar a esse mundo, você vai sofrer escárnios, vai sofrer talvez abusos físicos, vai perder amigos. Isso é que Pedro estava querendo dizer para eles, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, ou seja, para eles se alegrarem com o sofrimento que Cristo também sofreu na sua carne, nós também sofreremos por amor ao Evangelho. Se o Evangelho que você segue, eu digo isso, se o Evangelho que você segue não te traz um certo desconforto, ou talvez não tire o seu sono, você vive outro Evangelho que não seja o Evangelho que a Bíblia traz para nós. O Evangelho que Pedro estava proclamando, que estava ensinando aos seus filhos na fé, estava apacentando as ovelhas, como o Senhor Jesus orientou, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é cuidar, é tomar conta, é orientar, é sarar as feridas. E mais do que nunca, hoje, nos tempos que vivemos, somos inimigos do mundo, sofremos perseguições, sofremos calúnias, sofremos abusos, difamações, da mesma forma como esses irmãos nossos.
E imaginem, o Império Romano, eles viviam na época que o Império Romano dominava o mundo. Crentes eram mortos nas arenas, eram queimados vivos, eram lançados aos leões, se tornaram inimigos do mundo. E é isso que Pedro estava escrevendo, que para eles suportarem isso. Em Isaías 5:20 diz, Isaías escreveu: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Muito antes de Pedro, Isaías já falava sobre isso, sobre essa inversão de valores. E mais do que nunca, nós também vivemos isso. O que era certo se passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. E como isso aí tem tentado, às vezes, até entrar nas igrejas que proclamam como Pedro, que o Cristo é o Filho do Deus vivo, mas para às vezes se tornar amigos do mundo, para se tornar amigo de suposições, para se tornar amigo de conciliações, começam a negar o Evangelho, esse Evangelho da cruz. Mas o Evangelho que é nos apresentado é isso, quando nós começamos a romper, começamos a quebrar com esses laços que foram feitos no passado, com amizades que não nos levam para Deus, começamos a nos tornar inimigos do mundo. E é isso que Pedro estava falando aqui. Quando há essa ruptura, gera-se essa inimizade. A palavra decisão, ela vem de cisalhamento, ou seja, é o que uma tesoura faz com o papel, ela cisalha. E quando nós tomamos uma decisão, nós rompemos com muitos valores, rompemos com certas pessoas, rompemos com costumes, com práticas. E é o que ele vem falando aqui. No versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de caráter, é mudança de atitudes na sua vida, porque você representa o nome de Deus. Nós somos cartas vivas, onde o mundo nos lê, onde nós vamos. E Pedro, ele percebeu que essa igreja estava sofrendo isso, sofrendo escárnios, sofrendo na sua carne, sofrendo por tudo, ou seja, por amor ao Evangelho. E Pedro, ele vem lembrar aqui no versículo 5, que todos hão de prestar contas a Deus, todos estarão diante de Deus, aqueles que nos perseguem. Talvez, vamos abrir um parênteses aqui, você esteja dizendo: meu Deus, eu não estou aguentando mais. Tem hora que eu penso em desistir, tem hora que eu penso em largar tudo. Será que Deus não está vendo? Temos a consciência, a seguinte consciência, que essa carta também está para os nossos dias. É como se Pedro tivesse escrito ela alguns dias atrás para nós. Porque sofremos, porque quando dizemos que somos cristãos, muitos se afastam, perdemos às vezes algumas coisas na vida, ou melhor dizendo, talvez não perdemos, porque acho que nada se compara ao termos o Evangelho e termos na nossa mente que sabemos que vamos para o céu e não vamos negociar com o mundo. Mas Pedro, ele fala, no versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Um dia, todos estaremos diante de Deus. Seremos julgados. E essa consciência que Pedro queria passar para esses irmãos, se fortaleçam. Ainda que aqui sejam perseguidos, ainda que sejam colocados em cadeias, ainda que sejam rompidas as suas amizades, sabe de uma coisa? O final da carreira vale a pena. O final vale a pena. Não importa como vocês comecem, mas sim como vocês vão terminar a sua carreira. E às vezes olhamos para a história como quem sobe a uma montanha e olhamos para trás e às vezes nos questionamos como que surgiram tantos homens maus, homens que perseguiram cristãos, homens que lançaram pastores, pregadores em cadeias. Pare para pensar. Nesse momento que você está ouvindo essa aula,
Existem irmãos nossos que estão em prisões, que estão sendo perseguidos, estão correndo risco de vida por amor ao Evangelho. Acho que Pedro, se visse esses irmãos, se orgulharia. E como eu disse, se o Evangelho que nós vivemos hoje não nos traz nem um pouquinho de um mal-estar, não é esse Evangelho. Se ele não incomoda aqueles que estão andando a passos largos para o inferno, não é o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo, ele tem que causar uma estranheza ao mundo e o mundo olhar para nós e eles são diferentes. Da mesma forma como Pedro olhou o Senhor Jesus e viu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele viu a divindade em Deus, ele viu santidade em Deus. Que o mundo veja santidade em nós também. No versículo 1 a 5, Pedro tem dito que eles serão perseguidos, mas também acrescenta que não importa que os homens nos façam na carne, será possível viver o Evangelho no Espírito. Não importa aquilo que os homens nos façam na carne, será possível viver o Evangelho no Espírito. Aleluia. Ainda que soframos, ainda que padecemos de alguma forma, mas Pedro está dizendo, ainda continuaremos a viver em Espírito. Isso, as inimizades do mundo não podem roubar de nós. Não podem nos tirar da presença do Espírito de Deus. Não pode nos tirar da presença de sentir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A carne padece, mas o Espírito, ou seja, o mal, os homens maus, os problemas, as adversidades não podem nos atacar. E Pedro ele estava falando aqui também de coisas do cotidiano, que ele fala da vida. No versículo 3, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. No tempo passado, fazíamos o que o mundo fazia. No tempo passado, achávamos normal tantas coisas. No tempo passado, tínhamos concessões para tantas outras coisas. Mas hoje, quando temos a mente de Cristo, quando recebemos o Evangelho, e Pedro escreveu para esses irmãos, não deixem se contaminar por isso, mudem o seu comportamento, mudem o seu modo de viver, ainda que isso venha te trazer problemas de soluções, venha trazer perseguições, não deixe isso afetar vocês. E no versículo 6, é interessante, talvez você já tenha visto a frase, que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. E nós vamos esclarecer bem esse versículo 6 aqui, para que não seja mal interpretado. O versículo 6 diz, porque isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E alguém pode pensar, mas como que pregou o evangelho aos mortos? Então vamos ter que fazer uma missão de ir pregar aos mortos? Vamos fazer uma junta missionária para pregar aos mortos? Não. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois da morte, todos se apresentarão a Deus. Depois da morte, nada mais pode ser feito. Aí você talvez me pergunte, mas como é que ele diz aqui? Porque isto foi pregado o evangelho também aos mortos? Não quer se referir a um trabalho, como eu falei, um trabalho missionário no inferno. Depois da morte virá o julgamento, não haverá outra oportunidade para a salvação. Ou seja, ele estava querendo dizer que as pessoas que agora estavam mortas, no momento que ele escreveu aquela carta, mas que haviam recebido o Evangelho antes da sua morte. Essa é a interpretação desse texto que nós lemos, porque isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, não estando mortos, mas antes da sua morte. As pessoas que agora mortas ouviram o Evangelho antes da sua morte.
podemos crer que elas receberam as boas novas do Evangelho e creram para que vivessem em espírito segundo Deus. Ou seja, ainda que perdamos a nossa vida, ainda que alguém venha tirar a nossa vida, ainda que as perseguições estejam grandes sobre nós, ainda que venhamos a perder amizades, venhamos a perder alguns benefícios da nossa vida, vale a pena servirmos ao Senhor. Vale a pena sermos fiéis a Deus. Vale a pena não perdermos a nossa consciência de que o alvo é Cristo, que devemos andar até chegarmos à presença do Senhor Jesus. Podemos crer que eles receberam o Evangelho antes da sua morte. Eu vou falar aqui até esse versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Então nós aprendemos o seguinte, que Pedro, o homem que foi chamado por Jesus, pescador, em Cafarnaum, próximo a Cafarnaum, foi chamado, venha, você vai ser pescador de homens. O homem que andou sobre o mar, um homem que era ousado, um homem que tinha aquele jeito de agir impetuoso, esse Pedro. Aquele homem que cortou a orelha do soldado, dizendo, não, Senhor, eu morro por ti. Aquele homem que viu tantas coisas acontecerem, aquele homem que foi chamado, o primeiro discípulo chamado por Jesus. Mas teve seu momento também que que negou o Senhor Jesus 3 vezes. E eu não entendo, por que às vezes na Bíblia coisas acontecem 3 vezes. Mas da mesma forma que ele negou 3 vezes, 3 vezes o Senhor fez ele refletir sobre o seu amor à obra, seu amor ao Evangelho. E essa carta serve para nós, Igreja do Senhor Jesus. Talvez a sua vida, minha vida também é cheia de altos e baixos, como a de Pedro. Mas hoje nós proclamamos, como essa carta que ele escreveu, ainda que eu perca muitas coisas, ainda que eu me torne inimigo do mundo, eu vou prosseguir, eu vou continuar caminhando, porque eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos abençoe. Na próxima aula estaremos terminando o capítulo 4, que do versículo 7 ao versículo 11 fala sobre vigilância e autodomínio, e no versículo 12 ao 19 falando sobre alegria em meio ao sofrimento. E como eu falei aqui no começo da aula, essa é a carta dos 3 S's. A carta da submissão. Deixa eu voltar aqui. Da salvação, da submissão e do sofrimento. Submetemos, sofremos, mas chegamos à salvação em nome do Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém?